Amazias nos é apresentado no Antigo Testamento como um rei derrotado. Pode ler a sua história em 2 Reis 14 versículos 1 ao 20 e 2 Crônicas 25 versículos 1 ao 28. Dois exércitos estavam em luta mortal. A cavalaria e os carros de guerra chocavam-se estrepitosamente, sobre os dois lados caía uma verdadeira chuva incessante de pedras e de flechas, atirada por atiradores certeiros. Os soldados de infantaria, armados de espadas e de lanças, investiam contra seus adversários. Por todos os lados ouviam-se os ferozes gritos dos combatentes, misturados com os clamores dos feridos e com os ais dos moribundos. Foi uma batalha bem difícil, mas de breve duração, pois a grande superioridade numérica de Israel logo conseguiu derrotar Judá, cujo rei foi levado prisioneiro em cadeias para Jerusalém. O rei vencido chamava-se Amazias e vamos considerar as circunstâncias que culminaram em tão humilhante derrota. Este rei começou bem o seu reinado de 29 anos, desejando honrar a Deus em tudo, mas logo, pouco a pouco, da mesma maneira como também fizeram outros reis de Judá, inclusive o seu próprio pai Joás, foi descendo, encosta abaixo, até afastar-se totalmente de Deus. Talvez o seu bom início deva-se à influência e instrução de sua mãe, cujo nome, Jeoadã, significa Jeová é satisfeito, e isto nos permite supor que era uma mulher temente a Deus. Que influência benéfica costumam ter as mães piedosas! Quem ensinou o jovem Daniel a honrar a Deus numa época em que a decadência moral e espiritual de Judá era tão deplorável a ponto de Deus precisar disciplinar o povo com o castigo do cativeiro? Sem dúvida, foi sua mãe. Que homem chegou a ser Timóteo como resultado da instrução escriturística que lhe deram sua mãe e sua avó? 2 Timóteo 1 versículo 5 e capítulo 3 versículo 15. Tudo o que tenho podido fazer na minha vida, devo à minha mãe, costumava dizer o famoso evangelista Moody, como também Abraham Lincoln, o famoso presidente dos Estados Unidos. Este mesmo é o testemunho de muitos outros cristãos que serviram a Deus em sua geração. Felizes são as crianças que hoje em dia têm mães cristãs que se empenham em criá-las no temor de Deus. Acerca de Amazias, a Escritura diz, fez ele o que era reto perante o Senhor, mas o divino autor acrescenta, não, porém, com inteireza de coração, 2 Crônicas 25 versículo 2. O grande conhecedor do coração humano, Jeremias 17 versículo 10, sabia que não o estava fazendo de plena e espontânea vontade. Deus não se compraz com a submissão exterior do crente carnal. Ele quer a completa consagração do homem interior e a total rendição ao senhorio de Cristo. A consagração parcial devida a afeições divididas sempre resultará no consentimento de coisas que desonram ao Senhor e em compromissos prejudiciais com homens que desprezam a Deus. Assim aconteceu no caso deste rei, 2 Reis 14 versículo 4, e 2 Crônicas 25 versículo 6. Embora Amazias mantivesse os serviços de culto no templo que seu pai tinha restaurado, lemos que tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos, 2 Reis 14 versículo 4. Estas coisas e práticas idólatras eram terminantemente proibidas por Deus. No entanto, o rei, em vez de honrar ao Senhor exterminando-as totalmente, tolerou-as para agradar ao povo. Da mesma maneira como fizeram Herodes, Pilatos, Festo e outros reis e governantes, também ele agiu contra sua própria consciência a fim de manter seu prestígio e posição, coisa que, lamentavelmente, não é atitude incomum entre os que professam ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. A regra de conduta para o homem de perfeito coração será sempre, o que diz Deus. Ele nunca permitirá que as circunstâncias, as conveniências ou a consideração a determinadas pessoas tenham um primado sobre o assim diz Deus das Escrituras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14 versículo 21. Embora Amazias estivesse desobedecendo a palavra de Deus em relação àqueles altares, ele a cumpriu ao condenar à morte judicialmente os homens que tinham assassinado seu pai. Em um país bem organizado a lei de Deus devia ser cumprida e esta lei decretava a pena de morte para quem tomasse a vida do próximo. Neste assunto, Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, pois refreou uma inclinação própria do homem de vingar-se matando os filhos dos assassinos de seu pai, perdoou-lhes a vida, seguindo escrupulosamente a palavra de Deus que diz, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Deuteronômio 24 versículo 16. Que bom teria sido se tivesse sido sempre tão prudente e cumpridor de suas obrigações.
Há muitos cristãos que são zelosos no cumprimento da palavra de Deus, mas, da mesma maneira como aquele rei, observam apenas partes dela. Sua vida, em geral, amolda-se aos princípios bíblicos, mas, embora muito zelosos em certas coisas, em outras manifestam uma estranha indiferença ao que Deus diz, até muitas vezes, uma clara desobediência como se tivessem o direito de escolher certas coisas e rejeitar outras. O crente de coração consagrado sempre honrará a Deus através de uma obediência leal e completa e se empenhará em praticar tudo quanto Deus lhe ensina nas Sagradas Escrituras. Amazias queria ir à guerra contra os edomitas, inimigos tradicionais do povo de Deus, e, com o fim de aumentar suas forças militares, contratou 100.000 soldados do vizinho país de Israel pela importância de 100 talentos de prata, segundo Crônicas 25 versículo 6. Sua falta de fé lhe fez supor que Deus poderia utilizar homens rebeldes como os israelitas idólatras na defesa de sua pátria e seu coração enganoso fez confias mais no poder da carne do que no poder do Deus onipotente, Jeremias 17 versículo 5. Para ele, 100.000 homens visíveis lhe pareciam um auxílio mais seguro do que o auxílio do Deus invisível. O problema do seu coração causou um problema na sua visão espiritual, de maneira que não podia proceder como Moisés que permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, Hebreus 11 versículo 27. Mas, antes de começar a guerra, um mensageiro de Deus o admoestou contra aquela aliança desleal, com homens que não eram aceitos por Deus, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair, segundo Crônicas 25 versículos 7 e 8. Não sabemos quem era o profeta anônimo, mas era um homem que tinha coragem de dizer a verdade, coisa que nem todos os que ministram a palavra de Deus se atrevem a fazer. Quantas coisas são toleradas nas igrejas, alianças desiguais, costumes carnais e métodos mundanos, que deveriam ser repreendidos severamente mediante a palavra de Deus, mas não o são por falta de coragem e de fidelidade por parte daqueles que deveriam fazê-lo. Todo cristão que quer a bênção do Senhor colocará à prova cada atitude e cada ação de sua vida mediante as perguntas: o Senhor pode aprovar isto? Isto está de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor? Deus estará comigo se eu fizer isto? É uma triste ilusão crer que este ou aquele passo poderá ter êxito se contiver alguma desobediência à vontade revelada de Deus. Quantos cristãos têm sofrido grandes desencantos por terem crido e procedido assim? Amazias reconheceu que a mensagem do profeta era a verdade da palavra de Deus e que deveria mandar embora seus soldados contratados, mas o que seria do dinheiro? Perguntou ao profeta o que se faria com os 100 talentos de prata que tinha pago ao exército israelita e recebeu a resposta animadora: muito mais do que isto pode dar-te o Senhor, versículo 9. Felizmente, o rei mais uma vez fez o que era reto aos olhos do Senhor, pois aceitou a palavra de Deus, crendo na promessa dada pelo seu servo e sacrificou o dinheiro que tinha sido pago, mandando embora os soldados contratados. E, fiel à sua promessa, Deus lhe deu vitória sobre os edomitas, e sem dúvida, através dos despojos da batalha, o rei recuperou os 100 talentos que tinha pago e muito mais, e tudo por ter obedecido a Deus. É necessário que tenhamos em conta as lições que esta experiência de Amazias nos traz. Se temos começado a andar por um mau caminho, é 1000 vezes melhor voltar, não importa quanto isto nos custe, do que seguir adiante sem o apoio de Deus. A bênção vale muito mais do que o ouro, e o cristão que sofre perdas financeiras por sua fidelidade a Cristo pode contar com a promessa dada a Amazias: muito mais do que isto pode dar-te o Senhor, como também com aquela dada muito tempo antes ao povo de Israel: aos que me honram, eu honrarei. 1 Samuel 2 versículo 30. Deus nunca fica devedor de nenhum servo seu, não importa quanto tenha deixado ou tenha perdido para honrá-lo. Ele sempre se deleitará em dar-lhe muito mais. O apóstolo Pedro deixou um barquinho, mas Deus lhe dará um trono, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19 versículo 29. Quantos crentes têm experimentado a realidade desta promessa mesmo quando, por causa de sua atuação fiel, tenham ofendido a pessoas interessadas? Também aqueles soldados israelitas ficaram ofendidos ao serem mandados embora sem participarem do despojo de guerra. Muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Versículo 10.
Muitas vezes ouvimos um cristão dizer que faz determinada coisa, embora não correta, só para não ofender outra pessoa. Acaso devemos ofender a Deus por desobedecer a sua palavra a fim de não ofendermos a um ser humano? Nunca! Quem age assim tem pouca compreensão do senhorio e da glória daquele que o salvou às custas do sacrifício de seu bem-amado filho e tem, também, um baixo conceito de sua obrigação para com ele. Mas quão perverso é o homem que não age perante Deus com coração perfeito. O rei de Judá, impressionado com os grandes e imponentes templos que viu na terra dos Edomitas, regressou a Jerusalém levando entre os despojos alguns dos seus ídolos, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso, segundo Crônicas 25 versículo 14. Insensato! Aqueles deuses falsos nada tinham podido fazer para defender os Edomitas contra o exército invasor apoiado pelo Deus de Judá. No entanto, o rei, envaidecido pela vitória, se afastou do Deus onipotente para adorar aqueles ídolos repulsivos e impotentes. Que loucuras absurdas pode cometer aquele que não se entregou ao Senhor de todo o coração? Merecida foi a repreensão que o rei recebeu do profeta, porque buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos. Mas, em vez de reconhecer a justiça da palavra de Deus pela boca do profeta, Amazias a rejeitou com zombaria e ainda com ameaças, dizendo: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso! Por que teríamos de ferir-te? Segundo Crônicas 25 versículo 16. O coração de Amazias já estava insensível à voz de Deus. Quão terrível é a condição do coração empedernido que só prestou a Deus uma obediência parcial! Se Deus não recebe todo o coração, o diabo tomará posse dele. Estimado leitor, tenha cuidado, a consagração parcial tem sido para muitos uma rampa perigosa por onde tem deslizado até encontrarem-se longe de Deus insensíveis às admoestações do Espírito mediante a palavra ou a disciplina divinas. O homem cujo coração não está inteiramente voltado para o Senhor, mais cedo ou mais tarde, se encherá de orgulho. Assim aconteceu a Amazias. Por ter ganho uma grande vitória sobre Edom, ele se encheu de orgulho e se achou capaz de ir à guerra contra o poderoso rei Jeoás de Israel, para o que lhe enviou uma insolente provocação. Jeoás enviou ao orgulhoso rei uma resposta irônica em forma de parábola, para fazer-lhe compreender o descabido de sua provocação. O cardo que está no Líbano, mandou dizer ao cedro que lá está, dá tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo. O cedro, árvore formosa de imponente altura, representava o rei de Israel. O cardo, tão comum e insignificante, era o rei de Judá. As bestas feras eram os poderosos exércitos de Israel que derrotariam os de Judá. Após a zombaria através da parábola, o rei de Israel o advertiu claramente de seu perigo. Na verdade feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Glória-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Segundo Reis 14 versículos 9 e 10. Em vez de voltar para Jerusalém como ele tinha sonhado, um conquistador triunfante, trazendo uma grande presa e numerosos prisioneiros, teve que voltar como um cativo do rei Jeoás e depois presenciar a destruição do muro da cidade e o saqueamento dos tesouros do povo e os seus próprios. Sua infelicidade não podia ser pior. Poderíamos pensar que uma experiência tão humilhante teria surtido efeitos positivos naquele pobre rei, mas, infelizmente, ele não prestou atenção à mão disciplinadora de Deus. Sobreviveu a Jeoás 15 anos, mas nunca mais desfrutou de tranquilidade em seu reino, pois desde aquele tempo conspiraram contra ele em Jerusalém e, no final, o assassinaram. Que fim mais triste para um homem que em sua juventude tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. Sua história termina com este epílogo final e trágico porque não fez o que era reto com perfeito coração. Quantos crentes começaram bem a vida cristã, mas, depois, porque o seu coração estava dividido, sofreram uma derrota completa, foram levados cativos pelo mundo, a carne e o diabo, viram seus castelos derrubados, perderam o gozo de desfrutarem de suas riquezas em Cristo e passaram anos de infelicidade por causa do remorso contínuo de uma consciência intranquila. Que quadro mais desolador apresenta um barco naufragado! Sobre as pedras está um casco enorme, vazio e quebrado, sem mastros, sem força motriz, um impotente brinquedo do bravo mar, abandonado por sua tripulação, à mercê dos ventos e das ondas que o açoitam sobre as pedras de dia e de noite. Parábola patética e solene da condição a que pode chegar um cristão que não anda perante o Senhor com coração perfeito.
Como é necessário que prestemos atenção à advertência do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1 versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O primeiro pecado tende a enfraquecer na alma a autoridade da palavra de Deus, porque unicamente esta pode impedir mais e mais pecados. Aquele que não a quer ouvir pisará no escorregadio caminho do pecado com passos cada vez mais rápidos. Prestemos atenção à admoestação, não seja o caso que cheguemos a ser um espetáculo tão trágico como um barco naufragado.